Achei interessante a parte que o senhor falou aí, né, do que ele foi Uhum, para ele ficou como primeiro-ministro, outro, etc. uhum. E assim, eles usaram a lei, ou criaram lei para se perpetuar no poder, que é algo assim, professor, que eu particularmente vejo meio preocupante aqui no Brasil, viu? É meio que estão Pois é. querendo utilizar as leis para se perpetuar no poder. Agora, na questão da narrativa de Putin com relação ao que ele chama de desnazificar a Ucrânia. O senhor Hum. concorda que realmente o nazismo ainda domina a Ucrânia? Assim, vamos por partes, né? Como dizia o Jack Stripador. Assim, essa narrativa é muito complexa, entendeu? Vou lhe explicar por quê. Primeiro, a etimologia da palavra já está errada, entendeu? Porque seria neonazismo. Porque o nazismo, ele surgiu em 1919, né, com a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, que é o NSDAP, né, que aí por causa do nome virou o nazi, né, que aí vem o nazismo. Depois eles adotam, né, a suástica, né, que por incrível que pareça, eu sempre quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas, né? A suástica, não sei se você sabe, é um símbolo de amor, Sabia entendeu? não. Significa aquelas cruzes, né? Aquela cruz toda, são duas pessoas se abraçando. E foi usado muito na Índia, entendeu? Foi originado na Índia, desculpa. E foi quando os europeus foram para a Índia e viram aquele símbolo. Ah, o que é isso? Não, é um símbolo de amor, de amizade, de união. E aí trouxeram. Não apenas a Alemanha usa, a Finlândia, ela usa na sua força aérea, na bandeira histórica dela, a suástica. Só com a suástica azul e reta, diferente da suástica alemã, que é preta e curvada, né? De lado, assim. Enfim, e aí, o que acontece, né? Então, quando o Terceiro Reich foi, digamos, foi extinto com o final da guerra em 1945, da Segunda Guerra Mundial, acabou o nazismo. Tudo que acontece depois dessa época é neonazismo. Só que aí lembra que eu falei que quando os alemães chegaram em 1941, os ucranianos receberam eles como salvadores? Lembra que eu falei isso? Você lembra? Lembro, Tá, lembro, não? lembro. Pronto. Isso daí é um ressentimento que até hoje a Rússia tem da Ucrânia, entendeu? E aí criou-se uma história, um arcabouço sobre isso, que criou-se uma ideia de que a Ucrânia tem um pé no nazismo, no neonazismo. Eles não estão errados. Tem muita coisa que a Ucrânia usa, mas muito do que eles usam, antes, é para provocar os russos. Por exemplo, já viu aquele símbolo do Sol Negro? Que eles Já. vivem falando? Pronto, o Sol Negro não tem nada. Porque o nazismo original da Alemanha, eles usavam muitos símbolos nórdicos e orientais, como a suástica, né? E o Sol Negro é um símbolo nórdico, da mitologia nórdica, entendeu? E não tem nada a ver com o nazismo. Mas, assim, o Sol Negro, o que é o Sol Negro? Ele é uma entidade que daria força para você, segundo a mitologia nórdica, né? E aí os alemães usaram isso para fazer o mal, mas esse é outro ponto. E os ucranianos, eles usam isso também tanto para invocar tecnicamente, né, essas ideias, esses ideais, como também, como eu te disse, para provocar os russos. Mas existem, lógico, assim como existe na Rússia também, que o Theo, quando você for entrevistar o Douglas, ele vai falar melhor sobre isso do que eu, existem também pessoas extremistas, né, que adotam o nacionalsocialismo, né? Eu não gosto nem de falar muito desse nome por conta, né, das imitações, né? Mas a gente pode falar nacionalsocialismo que é a mesma coisa. E existem, só para terminar aqui, existem, certo, grupos que no início da guerra foram muito estigmatizados na Ucrânia, como Azov, né? Que a gente pode até falar mais sobre isso, entendeu? Entendi. Assim, a gente teve aqui alguns combatentes, né, como o Lucas Ribeiro, e ele Uhum. comentou que
segundo ele, há um pouco de nazismo, né? Pelo menos em alguns grupos, como também há no Brasil, né? Sempre há essas pessoas meio neuróticas espalhadas pelo mundo, Uhum. né? Agora, Anderson, há muito preconceito na Ucrânia. Isso daí é muito preconceito, principalmente com os latinos que estão lá, não só os brasileiros, os colombianos, né, Professor, inclusive a gente teve aqui, coincidência, viu? A gente teve aqui hoje Uhum, à tarde o Kelvin, que é um uhum. ex-combatente, casado com uma ucraniana, e ele disse que quando ele chega no supermercado, nos locais, as pessoas olham para ele várias vezes e o despreza. Aí Pois é. ele disse que a esposa fala que não, é bobagem, mas ele reconhece que realmente eles agem meio com racismo, né? Porque ele é um pouco moreno, né? Então Sim, é eles moreno, têm. imagina se for negro, né? É, Que ele, é assim, porque a ideia, certo, dessa superioridade da raça ariana que tinha na época lá do nacionalsocialismo, muitos ucranianos ainda têm esse ideal, né? Eles, como eu falei, no começo eles apoiaram os alemães, entendeu? Eles abraçaram a causa, mas os alemães não queriam saber, né? Não estavam pensando que também um dos maiores erros da Alemanha foi ter desprezado muito apoio que talvez se estivessem na época da Segunda Guerra Mundial ter conseguido amalgar, né, unir esse apoio, talvez teriam tido a melhor sorte. Mas aí é outra questão.